Em 2022, lá no Catar, rolou uma das maiores zebras que a Copa do Mundo já viu. Porque o Japão, um país que até pouco tempo atrás nem disputava o Mundial, pegou a Espanha e venceu. E poucos dias após, venceu a Espanha também, duas campeãs do mundo no mesmo torneio, derrubadas pelos mesmos japoneses que ninguém levava a sério, e foram derrotadas. E o mais doido é que isso não foi sorte nem um dia inspirado, foi a ponta de um plano que começou a ser desenhado há mais de 30 anos atrás, numa época em que o Japão era praticamente uma piada no futebol e resolveu fazer uma coisa que quase nenhum país no mundo tem a paciência de fazer. Se você curte futebol de verdade, daquele que vai além do placar, você está no lugar certo, porque eu sou o Christian e esse é o Raízes do Futebol, o canal onde a gente não fala só do jogo, a gente fala da história, do contexto, de tudo que acontece muito antes da bola rolar. E hoje eu vou te contar talvez a história mais improvável do futebol moderno, que é de como um país sem nenhuma tradição, onde o futebol era de segunda categoria, montou um projeto de 100 anos para ganhar uma Copa do Mundo. E te adianto que essa história tem trauma, tem rendição, tem até um corvo de 3 pernas e um anime no meio do caminho. Então fique comigo que vai valer muito a pena. Para você entender o tamanho dessa virada, a gente precisa voltar lá no comecinho. E o começo do Japão no futebol é quase de dar vergonha, porque em 1917 a seleção japonesa jogou uma das primeiras partidas oficiais dela contra Filipinas e perdeu de 15-2. E não é erro de digitação, foi 15-2 mesmo. Durante quase o século XX inteiro, o futebol no Japão foi quase um esporte de segundo escalão, porque a paixão nacional sempre foi o beisebol, que continua forte por lá até hoje. E o futebol até existia, mas no campeonato amador, jogado por times de uma empresa, sem profissionalismo nenhum, sem estrutura, sem ninguém prestando a devida atenção naquele esporte. Então, enquanto o Brasil colecionava copas e a Europa fervia o futebol, o Japão era basicamente um deserto, sem tradição, sem ídolos, sem cultura nenhuma do esporte. E olha, ninguém em sã consciência apostaria um centavo que naquele país um dia iria bater a Alemanha e Espanha numa Copa do Mundo. Só que aí, no começo dos anos 90, o Japão tomou uma decisão que mudou completamente o jogo. E essa decisão tem nome brasileiro, porque em 1991 o Japão fez um convite ousado e chamou o Zico. Isso mesmo, o Galinho de Quintino, um dos maiores craques da nossa história do futebol, que já estava aposentado na época, para jogar num país que mal sabia o que era o futebol profissional. O Zico tinha 38 anos e poderia tranquilamente ter recusado e curtido a sua aposentadoria, mas ele topou e foi para o Kashima Antlers, um clube que ninguém nunca tinha ouvido falar, bem na hora em que o Japão criava a primeira liga profissional do país, a J-League, em 1993. E olha, o que o Zico fez por lá foi muito mais do que jogar bola, porque ele mudou a mentalidade daquele povo, ensinou o que era profissionalismo de verdade, disciplina, como um atleta de elite treinava, se alimentava, se comportava dentro e fora de campo. Para você ter ideia do tamanho que ele virou por lá, na estreia da J-League, o Zico fez um hat-trick, lotou o estádio, virou ídolo nacional a ponto de causar tumulto até na estação de trem. E existe uma estátua dele em frente ao estádio do Kashima até hoje. E a real é que no Japão o Zico é mais reverenciado do que aqui no Brasil. Bom, há controvérsias. Eu quero deixar uma discussão bem saudável aqui nos comentários entre os flamenguistas, né? Se vocês acham que ele é mais ídolo do próprio Flamengo ou, né, toda essa reestruturação que ele fez no Japão, no Kashima, se ele realmente tem toda essa relevância, ok? Deixem aqui nos comentários e vamos continuar o vídeo. E não foi só ele não, tá? Vieram Dunga, Leonardo, Jorginho, Alcindo e o Japão foi lá e sugou todo o conhecimento de uma das maiores escolas do futebol do planeta, que é a nossa. A semente brasileira estava plantada, só que semente sozinha não vira árvore. Ainda faltava água e principalmente faltava a paciência. Agora vamos para 1993. E o Japão estava a um passo de fazer história e se classificar para a primeira Copa do Mundo da vida deles. Porque na última rodada das eliminatórias, lá em Doha, no Catar, a conta era simples. Bastava vencer o Iraque e tava na Copa. E durante quase todo o jogo foi exatamente isso que aconteceu. O Casemiro abriu o placar logo no comecinho, o Iraque empatou, mas o Japão virou para 2-1 e passou a segurar o resultado, com os jogadores já se vendo na Copa do Mundo e a torcida em casa já comemorando. E olha que já era madrugada no Japão e quase metade do país estava acordado, grudado na televisão, vendo aquele jogo. E aí já nos acréscimos veio o pesadelo. Um cruzamento da direita, uma cabeçada do iraquiano Jafar Amiram e a bola morreu no fundo do gol para fazer o 2-2. O goleiro japonês nem saltou, só acompanhou a bola com os olhos enquanto seus 3 companheiros desabavam no chão à sua frente. E 50 segundos depois, o árbitro apitou o fim do jogo e o Japão estava eliminado. No Japão, esse dia tem nome próprio. Eles chamam de agonia de Doha ou tragédia dos acréscimos. E o atacante daquela seleção resumiu o sentimento de um jeito que dói até de se ouvir. Ele disse que estavam jogando tão bem, com tanta crença, que o fim do sonho daquele jeito foi devastador e que viu até homens adultos chorando. Foi o fundo do poço, mas é engraçado como muitas vezes é exatamente do fundo do poço que as grandes histórias
começam. 4 anos depois daquela tragédia, em 1997, o Japão teve a chance da revanche numa repescagem decisiva contra o Irã. E dessa vez, o jogo foi para a prorrogação e o Japão marcou o famoso gol de ouro, aquele que encerra a partida na hora que a bola entra. E aí o desespero virou êxtase total. Porque se em Doha foi a agonia, esse dia ficou conhecido como Júbilo de Johor Bahru. E depois de décadas tentando e de ter perdido daquele jeito no último segundo, o Japão finalmente tinha carimbado a vaga para a primeira Copa do Mundo de sua história. E a grande estreia veio em 1998, na Copa da França. Ela foi modesta. O Japão perdeu seus 3 jogos contra a Argentina, Croácia e a Jamaica. Caiu na primeira fase sem somar nenhum único ponto. Mas ali o resultado era o de menos. O que importava era o simbolismo, porque depois de tanto trauma, o Japão tinha furado a bolha e encontrado seu lugar no mapa do futebol mundial. E o mais impressionante é o que veio depois, porque preste atenção nesses números. Desde 1998, o Japão nunca mais ficou fora de uma Copa do Mundo, nenhuma. E a de 2026 é a sua 8ª seguida. Saiu de piada do futebol para presença garantida nos mundiais. E o Japão é cheio de símbolo que conta a história. Um dos melhores está ali no escudo da seleção. Porque se você olhar com atenção, tem um pássaro no emblema. Mas não é um pássaro qualquer não, é um corvo. E se você reparar bem, ele tem 3 patas. Esse corvo se chama Yatagurasu e vem de uma das lendas mais antigas da mitologia japonesa. Diz a tradição que ele foi enviado pela deusa Amaterasu para guiar o primeiro imperador durante a sua jornada. Desde então, suas 3 patas passaram a simbolizar 3 pilares fundamentais: o céu, a terra e a humanidade, representando a harmonia entre essas 3 forças. E foi justamente por essa tradição que a Federação Japonesa adotou o Yatagurasu como símbolo. Na tradição, ele é o pássaro sagrado que guia aqueles que estão no caminho certo. Existe uma ideia quase poética por trás dessa escolha. Da mesma forma que o corvo guiou o imperador em sua jornada, ele também deveria guiar a bola até o fundo das redes. E já que estamos falando dos símbolos da seleção japonesa, tem outra curiosidade que sempre gera uma confusão. A bandeira do Japão é branca com um círculo vermelho no centro. Não existe um azul nela. Então por que a seleção japonesa joga de azul até hoje? A resposta é a coisa mais japonesa possível: superstição. O Japão vestiu o azul pela primeira vez em 1930, quando a seleção era formada por estudantes universitários e usou a cor simplesmente porque era a cor da instituição. O time venceu o torneio e o azul passou a ser visto como uma amuleto da sorte. A ideia ganhou ainda mais força nas Olimpíadas de Berlim, em 1936, quando os japoneses voltaram a jogar de azul e surpreenderam o mundo derrotando a Suécia, em uma das maiores zebras da história do futebol olímpico. O azul acabou virando parte da identidade da seleção japonesa, mas em 1990 a federação resolveu mudar. O Japão abandonou a camisa azul, os resultados pioraram, a seleção ficou fora da Copa do Mundo e a campanha foi um desastre. A conclusão, pelo menos para os japoneses, foi simples: o problema era a camisa. O azul voltou imediatamente. Coincidência ou não, desde então o Japão se classificou para todas as Copas do Mundo. E por via das dúvidas, ninguém mais cogita abandonar essa cor. Mas talvez a arma secreta mais improvável de todas do futebol japonês não tenha sido nem um jogador, nem um técnico. Tenha sido um anime. E eu não tô brincando. Em 1981, um autor japonês chamado Yoshi Takahashi criou um mangá chamado Capitão Tsubasa, que aqui no Brasil a gente conheceu como Super Campeões. E a ideia dele era simples: popularizar o futebol entre as crianças num país onde o esporte não era tão reconhecido ainda. E eu falo isso com conhecimento total de causa. Quando o Super Campeões passava na Rede TV, eu e meu irmão mais velho sentávamos na frente da TV para assistir. A gente ficava completamente vidrado naqueles chutes impossíveis. Então eu sei, na pele, o tamanho que esse anime tem para uma geração inteira. E o mais impressionante é que o impacto foi muito maior do que o próprio autor imaginava. Gerações inteiras de japoneses cresceram sonhando em ser jogador de futebol justamente por causa do Capitão Tsubasa. Kubo, um dos principais nomes da seleção atual do Japão, já contou que fazia parte dessa geração. Só que a influência do anime não parou apenas no Japão, ela atravessou o mundo. Lionel Messi já disse que assistia quando era criança. Zidane também. Andrés Iniesta e Alex Sanches e vários outros craques cresceram acompanhando o Capitão Tsubasa e anos depois passaram a citar o anime como uma das inspirações que alimentaram o sonho de se tornarem jogadores profissionais de futebol. É difícil encontrar outro desenho ou anime que tenha influenciado tanto jogadores de elite ao redor do mundo quanto o Capitão Tsubasa. Então, para pensar nisso por um segundo. O anime criado para popularizar o futebol no Japão acabou inspirando alguns dos maiores jogadores da história do esporte. E não ficou só por lá, tá? Fez parte da infância de milhões de crianças ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil. Eu cresci assistindo, por exemplo. Hoje no Japão, existem estátuas dos personagens espalhados por várias cidades, como uma homenagem ao impacto que o Capitão Tsubasa teve na cultura local. No fim das contas, antes de exportar grandes jogadores, o Japão exportou um sonho. E talvez tenha sido esse grande primeiro passo para transformar o Japão na potência do futebol
que é hoje. A partir dali, a evolução do futebol japonês foi constante. Em 2022, o país sediou a Copa do Mundo ao lado da Coreia do Sul, na primeira edição do torneio realizado em solo asiático. E, diante da própria torcida, o Japão chegou pela primeira vez às oitavas de final. Aquele esporte, que durante décadas era visto como algo secundário, finalmente tinha conquistado um país inteiro. Em 2010, o Japão voltou a chegar às oitavas de final e confirmou que o crescimento da seleção já não era uma surpresa. Alguns anos depois, o mundo inteiro percebeu até onde os japoneses poderiam chegar. Nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2018, diante da poderosa Bélgica, o Japão abriu 2-0 e ficou muito perto de uma classificação histórica. Os belgas, eles reagiram, empataram a partida e marcaram um gol de virada no último lance, fechando o placar por 3-2. Foi uma eliminação dolorosa, mas também a prova de que o Japão já não estava em campo apenas para participar, estava para competir de igual para igual com qualquer seleção do mundo. E aí veio 2022, um momento em que toda essa evolução pareceu fazer sentido. O Japão caiu em um grupo com a Alemanha e Espanha, as duas campeãs do mundo, e surpreendeu o planeta ao vencer as duas e acabando em primeiro da sua chave. E a mudança mais importante nem foi tática, ela foi mental. Que durante décadas o Japão estava entrando em campo com um respeito exagerado pelas grandes. E em 2022, esse medo simplesmente sumiu. O Japão não esperava mais o erro do adversário, ele ia lá e provocava esse erro. Aquele país que perdia por 15-2 e que chorou em Doha, agora era um time que todo mundo temia. Mas nada disso aconteceu por acaso. E aqui está um detalhe que separa o Japão de quase todo mundo no futebol, porque em 2005 a Federação Japonesa lançou um documento oficial chamado Divisão 2050, mas o apelido dele é bem melhor, ficou conhecido como Plano de 100 anos. E esse plano tem uma meta escrita, que é o Japão conquistar uma Copa do Mundo até 2050. E olha, isso não é um sonho de um torcedor embriagado no bar, é um plano de estado com etapas definidas, com investimento pesado em base, em estrutura e em formação de novos treinadores. Agora para pensar na ousadia disso, um país que mal jogava futebol, decidiu não só competir, mas planejar a conquista do maior título do esporte com décadas de antecedência. Enquanto a maioria dos países pensa numa Copa de cada vez, o Japão já pensa nas próximas gerações. E os resultados já aparecem dentro de campo. Hoje, o Japão exporta jogadores para toda a Europa. Tem o Mitoma brilhando na Inglaterra, o Kubo na Espanha, o Kamada e muitos outros espalhados pelas principais ligas do mundo. Enquanto isso, as categorias de base continuam revelando novos talentos ano após ano. O país que um dia perdeu de 15-2 agora fala, sem exagero nenhum, em disputar um título mundial. Será que vai conseguir? Ninguém sabe. Mas se existe uma seleção que mostrou que planejamento, paciência e trabalho a longo prazo valem mais do que qualquer atalho, essa seleção é o Japão. E aí você deve estar se perguntando, e na Copa de 2026, como que o Japão está indo? Pois é exatamente o que essa história toda prometia. Na estreia, o Japão pegou justamente a Holanda, uma seleção tradicional da competição, e mais uma vez não se intimidou nem um pouco, porque os holandeses saíram na frente 2 vezes no jogo, e o Japão correu atrás e buscou o empate por 2-2, com gols de Nakamura e Kamada, usando inclusive a bola aérea, que sempre foi uma arma muito boa da Holanda para calar de uma vez os europeus. E no segundo jogo veio um verdadeiro recital. O Japão encarou a Tunísia e goleou por 4-0, numa partida que entrou para a história por 2 motivos. Foi o 10º jogo da história das Copas do Mundo e também a maior vitória de uma seleção asiática em mundiais. Ueda marcou 2 vezes e se tornou o primeiro japonês a fazer 2 gols em uma única partida de Copa do Mundo. Kamada e Ito completaram a goleada e confirmaram uma atuação dominante do começo ao fim. E na última rodada contra a Suécia, o Japão fez o que mais sabe fazer ultimamente, não se abalou. Empatou em 1-1 com o Maeda abrindo o placar e o sueco Elanga buscando a igualdade. Esse empate foi o suficiente para carimbar a classificação para o mata-mata. O Japão terminou o grupo com 6 pontos, invicto, em segundo lugar, atrás apenas da Holanda por causa de saldo de gols. E o destino juntou essas duas histórias da forma mais simbólica possível, porque foi exatamente esse Japão que cruzou o caminho do Brasil no mata-mata da Copa, e o jogo foi tudo que essa história prometia. O Japão não entrou intimidado, pelo contrário, aproveitou um erro brasileiro e saiu na frente, fazendo 1-0 e calando o mundo por alguns minutos, mais uma vez mostrando que aquele projeto de décadas tinha chegado para valer. Mas do outro lado estava a maior escola de futebol do planeta, e o Brasil mostrou sua força empatando com o Casemiro, e no lance dramático, já nos acréscimos, o Martinelli aproveitou livre para virar e garantir a classificação por 2-1 do Brasil. Foi um jogo apertado, decidido no último minuto, e mesmo na derrota, o Japão saiu de cabeça erguida, porque obrigar a seleção mais vitoriosa da história a suar até o último segundo já diz tudo sobre o tamanho do caminho que eles percorreram. E é com toda essa bagagem que o Japão chegou para encarar o Brasil. Então toda vez que essas duas seleções se cruzarem, vale lembrar do lado japonês que não tem só 11 jogadores de azul, tem 30 anos de história condensada numa só seleção. O Japão deixou de ser uma piada do futebol e virou um espelho. E a pergunta que fica no fim é mais pra gente do que pra eles. O que será que a gente construiria se tivesse a paciência de pensar em 100 anos na seleção brasileira? Bom, eu fico por aqui. Se você
gostou, deixa o seu like, se inscreve. Assista os outros vídeos do canal também sobre o Haiti, o Marrocos, a Escócia, tá super legal. Deixa um comentário caso tenha gostado e também outros temas para os próximos vídeos. E até a próxima. Tchau, tchau.